mais um vídeo e hoje eu trago uma análise psicológica do livro Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, que é um suspense psicológico com múltiplas pistas que te fazem desconfiar de todo mundo, te fazem levantar hipóteses e depois descartar. Esse livro é um diálogo constante com o seu lado investigador, curioso e, principalmente, é uma comunicação direta com um dos nossos instintos mais básicos, o medo. Você se sente mais inteligente ou astuto quando acerta quem é a pessoa que está por trás da tragédia? Você se sente parte da investigação, como se estivesse ajudando a protagonista a encontrar uma saída? Se você adivinhar ao longo da história quem é o algoz, a partir das pistas que o autor vai dando, você se sente mais capaz de se proteger? Porque te dá a sensação de que pode adivinhar ou perceber aspectos semelhantes se acontecerem na sua vida ou na vida de alguém próximo a você? Pois é. Ao ler ou se identificar mais com livros de suspense psicológico, você se sente mais capaz de perceber manipulações ou traços tóxicos nas pessoas das suas relações cotidianas. E eu conversei com duas colegas que gostam particularmente desse tipo de literatura. E quando eu perguntei quais emoções despertam nelas ao ler esse tipo de livro, elas me deram basicamente essas respostas. E eu também quero saber como você se sente ao ler livros, ao ler esse tipo de livro, né? Então me conta aqui nos comentários quais emoções despertam em você quando você lê livros de suspense psicológico ou ficção policial. Pensa aí que nos vemos depois da vinheta. Bom, então, contextualizando esse livro, quando Victoria Bravo tinha 4 anos, um homem invadiu sua casa e matou seus pais e o irmão. Ela é a única sobrevivente dessa tragédia. Passados 20 anos, Victoria, no início dessa narrativa, tem agora 24 anos e vamos acompanhar como ela lida com esse fato. Vamos acompanhar também suas sessões com o psiquiatra Max, sua relação com o amigo Arroz e depois eu explico porque ele tem esse nome, o que eu achei muito bem construído. O Rafael Montes é um escritor brasileiro, muita gente diz que ele é o Stephen King brasileiro, então se você é familiarizado com o estilo de escrita do Stephen, já vai ter uma ideia do que as narrativas do Rafael vão te oferecer. Inclusive, esse ursinho aqui na capa é a Bu, e é como se fosse um ponto de apoio para a Victoria. Apesar dos 24 anos, ela tem hábitos infantis, ela usa lacinhos no cabelo, e além de Abu, ela tem outros bichinhos de pelúcia. Ela assiste desenhos animados e a Victoria me parece paralisada nos seus 4 anos. Só cresceu em estatura, mas psicologicamente ainda se sente como uma criança desprotegida. Ao longo da narrativa, temos recortes de um monólogo interno de alguém que observa a Victoria há anos. E isso nos remete a esse personagem de identidade oculta ser o assassino da família dela. E nesses trechos do monólogo, percebemos que é alguém que faz parte do restrito círculo de relacionamento da Victoria. Foi o que eu falei. Você vai desconfiar de todo mundo, E eu já vou entrar no aspecto psicológico falando desse observador, que só descobrimos quem é ao final da narrativa, Então vamos lá. Existem 3 estruturas clínicas: a neurose, a psicose e a perversão. Mas para falar desse observador oculto, eu vou me ater apenas à neurose e perversão. Então, essas estruturas são maneiras de lidar com a falta e a incompletude. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então, neurose e perversão, eles moldam escolhas na vida. O Lacan diz que existe em nós a percepção da falta. Nós nunca somos ou seremos completos, O neurótico, que é a maioria de nós, acha que a completude está quando se consegue algo, sempre ali no futuro. E quando se atinge essa meta, o que conquista meio que perde a graça ou fica fácil. Daí o foco é em conseguir alcançar outra meta, lembrando que existe desejo porque existe falta. Desse personagem que fica oculto a maior parte do livro, se mostrando apenas por curtos monólogos, e só nas páginas finais é que descobrimos aí de fato sua identidade.
Pois bem, ele se encaixa na estrutura clínica do perverso. Então, o modo como o perverso se coloca diante da falta e da incompletude é quando passa a considerar que descobriu o segredo para atingir a satisfação plena. E a completude, que no caso do perverso está em um fetiche. Então, o perverso, ele se recusa a aceitar a falta e cobre essa percepção pelo fetiche. E aqui, esse personagem é sádico. Né, que é basicamente alguém que encontra satisfação perturbando o outro, manipulando esse outro, mas no sentido de levar o outro ao sofrimento. Isso traz prazer ao perverso sádico. Mas essa forma de satisfação dá um trabalho enorme para esse personagem e para todas as pessoas que têm bases de personalidade de perversão. Porque normalmente o que traz prazer e satisfação e preenche a falta é a concretização de atos que infringem a lei. Então, logo, em muitos casos, esse tipo de personalidade tem que se contentar com a fantasia, uma idealização, na busca de uma satisfação, né, que o objeto é o outro e, mais especificamente, né, causar sofrimento no outro. E eu não vou revelar nesse vídeo quem é esse personagem para não dar um spoiler tão forte, tá, gente? Porque o clímax da narrativa é justamente quando ele se revela, né? E aí, conforme a galera vai lendo esse livro, descobrir a identidade do perverso é de fato a motivação de continuar lendo, né? E se você já leu, me conta aqui nos comentários e também me fala se vocês acertaram qual a identidade do sádico desse livro. Eu mesma errei várias vezes. Uma das características do suspense é justamente te fazer desconfiar dos personagens, levantar hipóteses e a recompensa é dada ao final. Então, se você acertar, né, quem é o algoz, provavelmente vai ficar empolgado. E um detalhe que pouca gente percebe, que sente, né, ao ler esse tipo de narrativa, é que isso te deixa se sentindo mais inteligente e sagaz, e muito mais capaz de se proteger. Afinal, se você acertou quem é o personagem que faz mal nesse livro, você pode se sentir sim capaz de reconhecer esses traços na vida real. Outra motivação que gera em quem gosta muito desse tipo de narrativa é a intensidade e a fluidez, que faz muitas vezes com que leitores leiam esses livros em curtos períodos de dias. E a depender de como foi construída a trama, você tem dificuldade de largar o livro. Daí, essas narrativas costumam prender com muita eficiência. Um ponto que prende, né, a essas narrativas é que a base da prosa se insere em um contexto polêmico, com ênfase na violência, pode ser assassinatos brutais, catástrofes de grandes escalas, ou apresentam assassinos em série ou com foco ali nas vítimas. No livro sobre a escrita do Stephen King, ele diz que não consegue entender porque as pessoas se sentem tão atraídas por esse tipo de conteúdo. E eu vou tentar dar uma resposta aqui com base na psicologia mesmo. Prende em partes porque é a tragédia do outro, não é a minha. Poderia ter sido com você, mas foi com outra pessoa. Outro fato também é que é uma questão de herança de sobrevivência. Tragédias ativam áreas no nosso cérebro relacionadas ao medo e à ansiedade. E a maioria de nós aprende mais rápido quando entramos em contato com eventos negativos. Assim, esse estado de alerta e atenção à tragédia é como um ensaio para evitarmos que isso nos aconteça. Ou aprender algo sobre, né, essa tragédia, como aconteceu, etc., para assim evitar que nos aconteça. É um ensaio afetivo. Por exemplo, a própria protagonista, Victoria, as suas escolhas têm como base principal o medo. Ela se orienta a fim de sempre evitar o sofrimento, né? Evitar o contato com seu passado. O medo a controla de forma muito intensa e define toda a sua conduta. E a Victoria tem o seu apartamento como refúgio, como lugar que está protegida, como se fosse algo análogo ao útero materno mesmo. E eu fiz essa analogia porque ela ainda é uma garotinha, mesmo crescida pela idade. Pois bem, essa fantasia é quebrada quando ela chega em casa e em uma das paredes do quarto está pichado a interrogação. Vamos brincar. Aqui vocês conseguem ver. Inclusive a Bu, esse ursinho, ele também estava manchado de tinta preta. Isso não foi nada aleatório. Na página posterior,
Deixa eu achar a página, gente. Na página posterior, que tá bem cheia de marcações. Bom, na página posterior tem mais um monólogo do perverso sádico, que basicamente, né, depois que ele fez isso, essa pichação, ele não a vê como uma pessoa, mas como um instrumento de satisfação do seu desejo. E só existe desejo porque existe falta. E aí ele vai agindo como se tudo estivesse dentro do seu controle, como se ele fosse uma pessoa onisciente que sabe de tudo a respeito dela. Mas se ela não age como ele espera, ele se gratifica dizendo que isso é mais excitante porque gosta dos desafios. E reparem na palavra excitante. O autor de fato usa essa palavra. Então é um sadismo de conotação sexual, mas não exatamente no sentido de prazer sexual em si. Mas há uma extração de prazer e uma satisfação nessa perversão que motiva de forma muito intensa esse cara. A Victoria é uma mulher muito reativa, é uma vítima que se defende o tempo todo, que vê o mundo como um lugar hostil. Então ela não cria conexões profundas com as pessoas e, como ela mesma disse em um trecho do livro, ela sabe como é ter uma família e no dia seguinte essa família não estar mais lá. Então ela sempre quer passar despercebida, portanto ela é uma mulher que não cuida muito da aparência e ela é bem magra, né? Ela usa muito uma defesa chamada fantasia autística. Nessa defesa, a pessoa sabe diferenciar a realidade da fantasia, mas lida com a realidade através de um sonhar acordado. Um exemplo é que Victoria e a Rose, né, que é o seu único amigo, eles têm o hábito de observar a vida de outras pessoas, se passando por um casal que tinha o intuito de alugar casas ou apartamentos. E daí sempre visitavam locais ocupados e gostavam de observar essas famílias. E aí eles divagavam em fantasias de como era a vida dessas famílias, né, a dinâmica, os conflitos, os modos de se relacionarem. Claro que o objetivo nunca era alugar, né? Eles só ficavam divagando ali em teorias de como achavam, né, conjugavam que a relação entre esses componentes dessa família era mais ali um passatempo que ambos compartilhavam. E eu acho esse trecho muita cara do escritor. Mas das técnicas de escrita, de fato observar pessoas que você não conhece, né? Por exemplo, ouvir conversas de outras mesas em restaurantes, ou divagar sobre relações, pelo modo como as pessoas interagem, pela observação direta de grupos de 2 ou mais pessoas conversando na rua, ou interagindo no trabalho, etc. Esse recurso de observar desconhecidos é para ter mais gamas de opções de construção mais crível de personalidade, gestos e diálogos de um personagem. Então, Rafael, você saía visitando casas aí, apartamentos ocupados. Gente, eu fiquei pensando se o Rafael realmente fazia isso. Mas voltando à Victoria. Esse sonhar acordado, para ela, funciona como um substituto das relações reais e resolução de conflitos. Portanto, traz um alívio parcial e puramente momentâneo. E é, de fato, um substituto da ação. A curto prazo funciona. Então, conhecer a Rose foi fácil porque foi por um chat. Um ensaio defensivo, né? Primeiro, por uma distância muito segura, para depois conhecer ele ali na vida real. Mas notem que em boa parte da narrativa, ela não sabe nem o nome real dele, e depois eu vou falar mais sobre isso. Depois de ver essa frase pichada no seu apartamento, Victoria vai à polícia para relatar ali a invasão. O psiquiatra dela, o Max, ele faz um resumo ao policial do que houve e eu achei mega interessante que ao ouvir o resumo, né, que para ela foi frio e organizado, a Victoria achou bom e se sentiu como se estivesse assistindo a um filme, ou seja, um distanciamento, que é uma defesa, como se ela fosse espectadora e impotente frente à própria existência, como se ele relatasse algo que aconteceu em outro apartamento quando foi no dela. Por isso, o fantasiar para ela é uma defesa tão efetiva, mas o fato é que só resolve a curto prazo. No distanciamento, o afeto não se conecta à ideia, ou seja, a capacidade de compreensão do fato, né, do fato de perturbador na parede do quarto dela,
é completamente consciente, mas ela não consegue entrar em contato com o afeto que pode ser o medo, né, da constatação de que ela não está mais segura no lugar que sempre foi fonte de segurança para ela. E se dar conta da sua fragilidade é muito perturbador. E essa defesa da Victoria proporciona que ela viva e siga adiante. Logo, sem essa defesa, ela se desintegra psicologicamente e vai para um campo em que ela não tem a menor ideia de como vai reagir. Ainda. O que implica em suprimir o passado e, em consequência, não mexer em uma ferida profunda que ela alimenta a ilusão de que está cicatrizada. E conforme ela vai investigando para saber quem está a perseguindo e fazendo, né, suas investigações sobre pessoas que estão diretas ou indiretamente ligadas ao massacre dos pais, ela se sente como se estivesse cutucando uma cicatriz até deixá-la em carne viva. Logo, né, é uma analogia para falar sobre o fato de que ela precisa fazer o que sempre evitou. Daí as respostas que ela busca está quando se atravessa o medo, quando reuniu coragem para investigar o seu passado e encontrar o seu algoz antes que ele a encontre. Novamente, o medo aqui é o motivador. E o medo é um sentimento forte e propulsor, porque por instinto garante mais chances de sobrevivência. E a maioria das pessoas não se dá conta de que boa parte das suas escolhas tem como alicerce o medo. Eu gosto também desse livro porque ele pode fazer emergir nas pessoas a percepção mais consciente de que na maioria das vezes agem com uma vitória, colocando o medo para ser ali o motivador das suas ações, ou para ser a principal base. Para te manter no suspense alucinante do livro, o Diário de Santiago foi deixado embaixo da porta do apartamento da Victoria. Santiago foi o rapaz responsável pelo massacre. E os conteúdos desse diário são de quando ele era adolescente, contém relatos da rotina com os amigos, a escola, as mudanças no corpo e encontros sexuais com Rapunzel. Ele usa esse nome para preservar a identidade de alguém e também para te deixar se perguntando quem é Rapunzel. E eu não vou dar esse spoiler não, tá? Tem relatos também de coisas que adolescentes fazem sem pensar muito para se enturmar, como usar spray para pichar lugares, então ele tem esses relatos no diário. E também tem muitos trechos da relação com Igor e Gabriel, que eram colegas de turma ali do Santiago, que ele queria se aproximar, mas tinha que provar que merecia andar com eles por meio de rituais, e algumas dessas provas incluíam machucar bichinhos. Notem que a perversão dá indícios desde cedo, e um desses indícios é machucar ou torturar bichinhos quando ainda se é criança. Inclusive, assassinos em série costumam começar assim, né? Não sei se vocês estão acompanhando Dahmer na Netflix, mas vocês vão ter uma palhinha também. E não é só com ele, tem outros aí também, é um padrão. E aí, temos mais um recorte, né, do monólogo desse personagem sádico perverso, que diz que a Victoria o surpreendeu ao empreender uma investigação pessoal. É como se ele construísse uma imagem dela que ele julga que ela age sempre premeditadamente e dentro dos padrões. E agora esse padrão mudou. E nessa obsessão a qual ele a vê como objeto da sua satisfação perversa, ele fantasia entrar na cabeça dela, mudar umas peças para ela ficar perfeita. Ele me parece muito racional e calculista. Sabe que as emoções cegam, que agir fora de hora pode colocar seu plano de anos por água abaixo. Ele age como onisciente, onipresente, como se os mínimos detalhes do que calculou por anos estivessem muito próximos da satisfação completa. Tipo, o cara dedicou anos da sua vida para conseguir uma satisfação que na cabeça doentia dele seria uma que daria sentido a toda a sua vida, né? Seria o que preencheria o vazio, que foi como eu falei lá no início para vocês. Vale ressaltar que esses monólogos só os leitores sabem, tá? Então esses monólogos falam sobre como esse sádico vê a Victoria, mas ela não sabe que ele a observa, né? Tem pontos do livro que ela chega a perceber, tá? E são monólogos, ou seja, monólogos são pensamentos de um personagem. Então só tem acesso os leitores.
E aí a Victoria, né, ela começa a dar mostras de maturidade depois que ela começou a fazer o que não queria, investigar o seu passado. E aí ela conhece Georges, né, na lanchonete em que ela trabalha. E essa investigação que ela começou a empreender começou também a dar novos contornos às suas atitudes e a influenciou a se abrir mais com Georges, por exemplo, e construir, ainda que cautelosamente, o que ela sempre evitava, um vínculo. Né? Então, ela falou do seu vício em álcool, né, que o álcool normalmente funciona para ela ali como uma anestesia temporária. Ela disse que estava sóbria há 2 anos. Depois o Georges, né, depois que ela se abre ali com ele, ele para de frequentar o café, dá desculpas para não encontrá-la. E aí o George some e a Victoria sente-se mal por ter confiado nele. E ela começa a cogitar que o George é o Santiago. E até eu comecei. E com a evolução da maturidade da Victoria, que a gente vai vendo até a passos largos durante a narrativa, né? Que acontece basicamente quando ela consegue começar a enfrentar ali os seus medos. E aí visitar apartamentos ocupados com arroz já não era mais tão legal quanto antes. E um dia, né, após uma dessas visitas, a Victoria pela primeira vez perguntou sobre a vida pessoal do arroz. E ele ficou bem incomodado e surpreso pelo interesse dela, já que pela primeira vez ela de fato queria saber quem era o amigo e não apenas se relacionar com ele como um papel que ele cumpria na vida dela. Novamente, o distanciamento. Às vezes, se relacionar com pessoas e só enxergá-las através do papel que exercem é uma forma de evitar desenvolver vínculo e laços mais profundos e significativos. É muito comum em pessoas que experienciam intenso sofrimento ao confiar em pessoas erradas. E essa questão dela se relacionar com as pessoas pelo papel e não por quem se eram, né, porque essas pessoas eram, era uma defesa que já não servia mais. E ela estava começando a crescer emocionalmente. E ser madura inclui lidar com o fato de que as pessoas são como são e não como gostaríamos. Dá para ajustar coisas nas relações. Mas pessoas nos decepcionam. E se você não aceita bem decepções, você só está lidando com a desconstrução da imagem idealizada que construiu da pessoa, e não com a pessoa em si. Né? E aí ela pergunta qual que é o nome verdadeiro dele, e ele diz que se chama Vinícius. A Victoria responde que sempre achou que ele tinha cara de Pedro, Eduardo. Enfim, notaram aqui mais fortemente a idealização? A fantasia, a fuga do vínculo? Agora ela começa a desfazer esse modo de se relacionar aos poucos e começa com arroz e também com Georges. E isso é o início da maturidade emocional dela. Em relação ao Max, que é o psiquiatra dela, eu sempre achei as sessões com ele bem esquisitas. Ele era muito solícito, ele se oferecia para acompanhá-la, para conversar com pessoas que elucidaram o seu passado. Ele infringe algumas linhas tênues e éticas da sua profissão, como, por exemplo, ir à casa dela. Ele faz perguntas invasivas e que, na minha opinião, fogem do cunho profissional e ganham conotações de interesse sobre a vida privada da Victoria. Então, tem uma sessão em que ele toca a perna dela, e isso é um pouco complicado, porque pode representar, mil coisas para um paciente. Pode ser acolhimento, pode ser assédio, pode ser invasão ao espaço desse paciente. Então, esses comportamentos estranhos por parte do psiquiatra também têm cunho de manipulação, quando ele sugere que ela tem que ficar próxima de pessoas em quem pode confiar, como ele e a sua tia Emília. E na contra-transferência, a Victoria sente que precisa procurar outro psiquiatra e ela tá certa. Por isso é importante, às vezes, darmos ouvidos ao nosso lado assim mais intuitivo. Nessa investigação, a Victoria fala com muitas pessoas e em uma parte da história ela consegue ali um encontro com a Sofia, que foi professora de Santiago e é uma das suas primas distantes, sobrinha ali da tia Emília. E um resuminho final, assim, sem dar tanto spoiler, para vocês ficarem mais curiosos sobre a Sofia. Vamos lá. A Sandra e o Mauro são os nomes dos pais da Victoria e eram diretores na escola em que Santiago estudava, né? E pouco antes do massacre, a Sofia achou fotos que vocês vão começar a imaginar o que continha.
né? Então, ali a Sandra e o Mauro, eles eram predadores sexuais. E eles costumavam guardar fotos dos encontros com adolescentes como uma espécie de souvenir. E vocês já se perguntaram o porquê que assassinos em série, por exemplo, eles guardam provas que podem os incriminar? Então, isso acontece porque para depois eles olharem esses, pode ser objeto, pode ser foto da vítima, e assim reviver a experiência perversa de satisfação. Porque, como eu disse antes, o que traz prazer ao sádico normalmente é contra a lei. Né? Então a Sofia, ela encontra as fotos e conta a tia Emília. A Emília fala que a Sofia está inventando coisas, e esta tia Emília, portanto, ela coberta os crimes do Mauro e da Sandra. E Sofia vira o bode expiatório. E eu uso bastante esse conceito aqui para embasar as resenhas, porque é muito comum de acontecer na vida real mesmo. O conceito, ele significa basicamente que uma pessoa que não tem nada a ver com uma situação acaba por ser manipulada a se sentir culpada ou responsável pela concretização ali da ação. Então, a pessoa que vira o bode expiatório, na dinâmica das relações, tem como função aliviar parte da culpa dos verdadeiros envolvidos. Mas aqui, esses envolvidos, eles não sentem culpa ou arrependimento. Então, nesse caso específico do livro, a função de ela ser colocada aqui como bode expiatório é para intimidá-la e, assim, em consequência, não denunciá-los, né? Para que ela tenha medo de denunciá-los. E, gente, vale lembrar que ninguém chama a Sofia de bode expiatório, tá? Isso é uma interpretação minha. Mas, assim, é muito bizarro essas partes. Porque essas pessoas que fazem esses jogos, elas costumam ser muito cínicas. Não se importam com os outros, só com o que podem, com o que os outros podem lhes trazer de benefício, né? E outra coisa, nem perde seu tempo discutindo com essas pessoas. Elas não te ouvem. Elas são incapazes de admitir ou reconhecer os seus erros. E na cabeça delas, elas não estão fazendo nada de errado. E veem os outros a quem prejudicam, não como um ser humano, uma pessoa, mas como relações utilitárias mesmo. Então, dizer a um sádico, ou por exemplo, passivo-agressivo, que o que ele faz é errado, que você está sofrendo, ou argumentar qualquer outro tipo de coisa, é uma perda de tempo. Então, o correto seria a Sofia ter acionado a polícia, mas ela não faz isso por medo. E eu não vou falar muito do que acontece depois para deixar vocês curiosos de lerem esse livro. Apoiem os autores nacionais também. O Rafael é muito bom e ele tem uma escrita bem objetiva. E uma última coisa que eu quero destacar é que, embora vejamos mudanças consideráveis e positivas na personalidade da Vitória, esse massacre nunca vai ser algo que vai deixar de impactá-la. E uma consequência desse crime, né, aos seus pais, e que eu percebi é que a relação dela com figuras masculinas fica bem comprometida. Então ela vê o mundo, né, como ameaçador e hostil. Mas essa sensação é evocada de forma mais intensa em contato com outros homens, né? Que para mim são resquícios do trauma e mesmo com muita maturidade é algo que é difícil de se desconstruir, sim. E por último, há um luto aqui não elaborado em relação à morte dos pais. E esse foi um dos pontos que me fez desconfiar desse psiquiatra, né? Isso tinha que ser pauta das sessões, mas ele é um mala sem alça. E depois vocês descobrem mais o porquê. Para quem não sabe, inclusive, o luto ele tem 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação. No luto não elaborado, as 4 primeiras fases se alternam e, a depender da personalidade de alguém, uma fase é mais intensa do que a outra. E quando se chega à última fase, a aceitação, aí sim tem o luto elaborado. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, é só comentar pedindo. Eu não vou falar tanto aqui porque essas fases são complexas e não vale a pena entrar tanto porque não é o foco da narrativa do livro. E esse vídeo já deve estar grande. Inclusive, já vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado 5 capítulos gratuitos do prólogo, mais os 5 capítulos gratuitos do meu primeiro livro. Tá disponível gratuitamente, é só deixar o seu e-mail. Clica
no link, gente, que você vai deixar seu e-mail e eu vou te enviar os capítulos. É isso, valeu!